Oi pessoal, eu sou Patrícia Loretti, gerente técnico científico da Culzer e vou mostrar para vocês, falar um pouquinho a respeito do Gluma Desensitizer. O Gluma Desensitizer é o nosso dessensibilizante à base de glutaraldeído. Então qual é o diferencial, o grande diferencial do Gluma Desensitizer? O glutaraldeído, ele na verdade, ele age no interior do túbulo dentinário, promovendo uma coagulação das proteínas, uma precipitação das proteínas. Então, ele vai obliterar internamente esses túbulos dentinários. Então, o grande diferencial dele com relação a alguns dessensibilizantes que são a base de sais, basicamente a agilidade com que essa reação química acontece, ou seja, com que esse efeito dessensibilizante acontece e a durabilidade. Por quê? Porque alguns dessensibilizantes à base de sais, eles precisam ser aplicados muitas vezes para que eles consigam obliterar o túbulo dentinário, enquanto que o dessensibilizante, ao entrar em contato com o líquido intertubular, que é a base de glicoproteínas, ele já reage numa primeira sessão e ele já promove essa obliteração. Então, o efeito dele é muito rápido. Tudo isso acontece no interior do túbulo, não fica uma camada superficial e a gente tem um efeito prolongado, porque essa obliteração ela se dá como um coágulo proteico, digamos assim, Então, e esse coágulo proteico, ele não é solúvel ao meio bucal. Então, basicamente, os grandes diferenciais com relação ao produto seria isso: rapidez no efeito dessensibilizante e o efeito prolongado. A utilização dele é feita de forma muito simples. Então, a primeira coisa que a gente precisa é fazer uma boa profilaxia do dente a ser tratado, uma boa limpeza, se certificar de que não haja tártaro, cálculo dental, que não haja placa bacteriana. Então, a gente mantém aquela superfície bem limpa, aquela dentina exposta. E aí a gente promove, de preferência, um isolamento absoluto, mas se não for possível, um isolamento relativo, bem eficiente. A gente pega uma gotinha com um microaplicador e aplica de forma bastante ativa, o produto na dentina exposta. Aguarda de 30 segundos a 1 minuto, a gente vai até perceber que aquela superfície do dente vai deixar de brilhar, então vai ficar opaca, que significa que realmente o produto está entrando, e está reagindo com aquele líquido intertubular. E depois disso, a gente joga um jato de água, tira o isolamento absoluto ou relativo e normalmente os pacientes já relatam uma melhora em 80% dos casos numa primeira sessão. Algumas vezes é preciso fazer um complemento, que esse complemento pode ser feito ou na mesma sessão, se o paciente não tiver sido anestesiado e você conseguir avaliar o grau de dessensibilidade que você conseguiu atingir com o produto, ou se não, numa segunda sessão, você pode agendar e fazer a reaplicação do produto. Basicamente é isso, é um produto bastante simples, bastante consagrado, está no mercado odontológico há quase 30 anos, E ele é tido até como um produto de padrão ouro, justamente por esse mecanismo de ação bastante diferenciado dele. Eu vou mostrar para vocês, de uma forma bastante elucidativa, como corre essa reação química do glutaraldeído, do Gluma Desensitizer, no interior do túbulo, com as glicoproteínas presentes naquele líquido intertubular. Vou mostrar agora para vocês e vocês vão ver, bastante interessante analisar a reação química que ocorre e esse tamponamento da dentina. Bom, pessoal, eu vou apresentar para vocês, isso aqui é um kit demonstrativo de como acontece, simulando, como acontece essa reação química do glutaraldeído, que está presente no Gluma Desensitizer, quando entra em contato com o líquido intertubular. Então, aqui a gente tem o Gluma Desensitizer e um outro frasquinho onde a gente tem
glicoproteínas que vão simular o conteúdo, na verdade, presente no interior do túbulo dentinário. Então, para a gente visualizar o que realmente acontece, o que a gente vai fazer? Imaginando que isso aqui fosse o túbulo dentinário. Eu vou colocar 2 gotinhas do líquido intertubular, digamos assim. E vou colocar 6 gotinhas do Gluma Desensitizer. Vou tampar. A gente agita, simulando um pouco a aplicação ativa que a gente faz com o microbrush em toda a superfície dentinária exposta. Aí a gente vai aguardar 3 minutinhos para que a reação química aconteça. A gente vai ver que interessante o que acontece, né? Nessa microscopia é bem ilustrativo. Essas sinalizações em amarelo, elas mostram exatamente o bloqueio criado, né? Essa coagulação das proteínas, que a gente chama de plugs, que são formados, impedindo a movimentação do fluido dentinário. Então, diminuindo, reduzindo ou até cessando a hipersensibilidade dentinária. Então, depois desses 3 minutos que a gente aguarda que essa reação química aconteça, através dessa interação das glicoproteínas com o glutaraldeído, que é mais ou menos o que se dá no interior do túbulo. Aqui, a gente consegue ver, tá vendo? O líquido não escorre mais, ele cria mesmo um efeito de coagulação, né? Então ele impede, é exatamente isso que ocorre no interior dos túbulos e impede com isso a movimentação dos fluidos dentinários, diminuindo, cessando a sensibilidade dentinária. Uma coisa muito importante é que essa reação química toda, ela se dá no interior do túbulo, numa profundidade de até 100 micrômetros. Então, se a gente for aplicar o Gluma Desensitizer num caso onde depois vai acontecer uma cimentação de uma prótese, uma coroa, uma lente de contato, não vai haver interferência alguma de adaptação dessa peça, porque toda a reação química não acontece na superfície, e sim no interior da dentina. Bom, espero que esse experimento tenha servido para ilustrar bem o que acontece no processo de dessensibilização com o Gluma Desensitizer. Eu me coloco à disposição de vocês para quaisquer dúvida que vocês possam ter e eu aguardo o contato de vocês através dos nossos canais de comunicação da Culzer. Obrigada!